Você já se perguntou até onde o amor pode ir? Imagine uma mulher de 48 anos, viúva e com uma vida preenchida por responsabilidades, que de repente se vê apaixonada pelo sobrinho de 19 anos. Neste vídeo, vamos explorar a história intensa e emocionante de Eliane e Daniel, onde o amor desafia normas e gerações, revelando sentimentos que muitos achariam impossíveis. Fique conosco e descubra como essa relação arriscada pode transformar vidas de uma maneira que você nunca imaginou. Eliane sempre observou a vida se desdobrar diante dela, com demais responsabilidades e poucas oportunidades de abraçar a felicidade. Aos 48 anos, viúva 5, sua rotina limitava-se a cuidar da casa e dos filhos. Um dia, ao receber a visita de Daniel, seu sobrinho de 19 anos, tudo mudou. Ele havia crescido, se transformado em um jovem atraente e carismático. O clima entre eles, que sempre fora de carinho familiar, parecia instável, como se uma nova tensão pairasse no ar. Ao longo do dia, as conversas tornaram-se mais profundas, tocando em sonhos e anseios, e Eliane não conseguia evitar se sentir atraída pelo olhar intenso de Daniel. Essa visita, que deveria ser apenas um momento de afeto, trouxe à tona sentimentos há muito esquecidos pela mulher. Era como se um novo mundo estivesse se abrindo diante dela, misturando admirável e assustador, contextualizando emoções conflitantes em seu coração. Nos dias que se seguiram após a visita de Daniel, Eliane lutou contra suas emoções. Sentia um amor reprimido e confuso por seu sobrinho, e numa noite tranquila, decidiu sair para uma caminhada. O pôr do sol refletia nas nuvens, e as cores alaranjadas pareciam falar sobre novos começos. Em sua mente, pensamentos de Daniel não saíam, fazendo-a lembrar de cada sorriso, de cada palavra trocada. Quando ele a procurou novamente para uma visita, um misto de ansiedade e alegria tomou conta dela. Sentiam que aquelas reuniões familiares estavam se transformando em encontros de almas. Durante esse tempo, Eliane começou a perceber que o mundo à sua volta também mudará. Esses momentos com Daniel estavam revelando a ela uma mulher que ainda possuía desejos e esperanças. Ele, por sua vez, trazia uma juventude que a fazia reviver antigas emoções. O reencontro com a vida e com a paixão estava mais presente do que nunca e cada gesto, cada olhar, ecoava intensidade. A paixão entre Eliane e Daniel começou a florescer em pequenos gestos. As conversas estavam cheias de sorrisos e olhares cúmplices. Um dia, Daniel trouxe flores para Eliane, fazendo-a lembrar da sua juventude, quando pequenos gestos significavam tudo. Essa demonstração de carinho ativou um turbilhão de sentimentos que Eliane já pensava ter esquecido. As visitas se tornaram mais frequentes, e cada momento que passavam juntos parecia desconstruir a barreira entre tio e sobrinha. Eliane buscou um jeito de lidar com a culpa e o receio que sentia, já ao mesmo tempo em que seu coração pulsava com a paixão, a razão tentava fazê-la voltar à realidade. Em uma noite quente, sob a luz da lua, Daniel a pegou pela mão e a puxou para dançar sob as estrelas. A música que tocava ao fundo parecia a trilha sonora de um romance que estava apenas começando. Nesse instante, Eliane percebeu que desejava mais do que só um momento, queria viver essa conexão intensa que não poderia mais ser ignorada. O dilema de Eliane intensificou-se. Ela amava Daniel, mas o peso da relação a atormentava. Após outra tarde mágica juntos, onde riram, conversaram e compartilharam segredos, Eliane decidiu que precisava expressar seus sentimentos de forma clara. Com o coração acelerado e com medo da rejeição, convidou Daniel para uma conversa sincera. Naquele momento, na simplicidade de sua sala de estar, iluminada pela luz suave da tarde, Eliane revelou a ele suas emoções. Daniel ouviu atentamente, com um olhar sereno que a encorajava. Para sua surpresa, Daniel confessou que também sentia algo especial, uma conexão que transcendia os laços familiares tradicionais. O choque do reconhecimento trouxe uma mescla de libertação e apreensão. Eles se encontraram em um território desconhecido, onde as regras do que era aceitável desmoronavam aos seus pés. Juntos, decidiram explorar esse amor novo e desconhecido, cientes dos riscos que corriam, mas desejosos de descobrir até onde aquela paixão poderia levá-los. Após a intensa revelação de sentimentos, Eliane e Daniel decidiram passar mais tempo juntos, mas com um cuidado especial.
Sabiam que o que estavam vivendo não era comum e que poderia ser mal interpretado por outros familiares. Nos dias seguintes, suas conversas se aprofundaram em temas que antes pareceriam inapropriados, mas agora se tornavam naturais entre eles. Eliane falava sobre suas experiências de vida, suas frustrações e sonhos. Daniel, com sua energia jovem, trazia novas perspectivas, provocando risos e reflexões. O ambiente familiar, antes um espaço de alegria descomplicada, agora pulsava com uma tensão elétrica que ambos sentiam. As risadas se tornaram mais frequentes, e os olhares mais intensos, e Eliane frequentemente se pegava admirando a beleza do jovem, seu jeito de falar, suas crenças e anseios. Era um misto de descobertas que deixava Eliane em um estado constante de expectativa. Ela procurava cada vez mais momentos em que pudessem estar a sós, sem o olhar crítico do mundo exterior. Uma tarde, decidiram ir a uma feira local de artesanato. Enquanto caminhavam entre as barracas coloridas, compartilhando opiniões e risadas, tudo parecia mais leve, e a conexão escapava das palavras. Ao passarem pela feira, Eliane e Daniel pararam em um estande que vendia bijuterias. Daniel, com a intenção de agradar sua tia, pegou um belo colar que combinava com a blusa que ela usava. Ele colocou o colar delicadamente em volta do pescoço dela, e o toque de suas mãos eletrizou o ar entre os dois. Eliane sentiu seu coração acelerar, não apenas pela ação em si, mas pela intimidade daquele momento. O olhar de Daniel estava repleto de admiração, e isso fez com que Eliane se sentisse desejada de uma maneira que não experimentava há anos. Enquanto caminhavam de volta, Daniel segurou sua mão, inicialmente como um gesto de carinho, mas Eliane soube que isso significava muito mais. Cada passo junto ao sobrinho evocava uma sensação de liberdade e alegria que há tanto tempo estava adormecida em seu coração. Entretanto, Eliane não podia ignorar o peso da situação, cada riso fazia com que sua consciência pesasse mais, lembrando os riscos envolvidos. Apesar do temor, ela se deixou levar pela sensação, como se aquele fosse o momento perfeito para viver um amor que crescia entre eles. As semanas seguintes foram repletas de encontros secretos e momentos compartilhados que trouxeram alegria à vida de Eliane. Durante um desses encontros, decidiram preparar um jantar especial em casa. Eliane queria cozinhar algo que agradasse a Daniel, pois cada gesto era uma forma de expressar seu carinho. Enquanto ela estava na cozinha, Daniel ajudava, e a cumplicidade entre eles se tornava cada vez mais natural. As conversas fluíam com facilidade, e a interação se tornava um jogo entre provocações e risos. Quando o jantar ficou pronto, sentaram-se à mesa iluminada por velas, e a atmosfera era mágica. Haviam criado uma pequena bolha de felicidade em meio à complexidade do mundo ao redor. O momento de compartilhar a refeição estava envolto em uma tensão romântica. Olhares se cruzaram frequentemente, e em certo momento, Eliane se perdeu na profundidade do olhar de Daniel, esquecendo completamente do que poderia estar em jogo. Ao final da refeição, um clima de expectativa pairava no ar, eram dois corações pulsando em sincronia, desejosos de explorar aquilo que os unira. Com o tempo, o entendimento entre eles se aprofundou e a dinâmica familiar começou a mudar. As conversas entre Eliane e Daniel ficaram mais ousadas, começaram a discutir não apenas suas vidas, mas também compartilhar suas inseguranças. Eliane falou sobre a dificuldade de se reerguer após a morte do marido e sobre os desafios de ser mãe e dona de casa sozinha. Daniel, ao ouvir isso, fez questão de confortá-la, reafirmando que a via como uma mulher forte e admirável. Aquela nova fase era um equilíbrio delicado, onde Eliane queria abrir-se completamente, mas ao mesmo tempo se via lutando contra a culpa de sua paixão. Em um momento de sinceridade, levou Daniel ao seu lugar favorito na cidade, uma pequena praça de paralelepípedos. Sob o céu estrelado, aquele era o cenário ideal para contar a verdade sobre suas emoções. Apenas o barulho das folhas e a luz suave da lua os acompanhavam. Eliane, com a voz trêmula, confessou que nunca havia sentido algo tão intenso por outra pessoa. Daniel, com um sorriso suave, tomou a mão de Eliane, afirmando que também se sentia assim. Aquela confissão e a conexão que mantinham tornaram-se a fundação para o que estava por vir e juntos, decidiram explorar e entender a nova fase que estava se formando na relação deles.
Após a revelação de seus sentimentos, Eliane e Daniel se sentiram como se tivessem adentrado um novo capítulo de suas vidas. Por um lado, havia a excitação e a paixão crescente, mas, por outro, a preocupação com o que aquela relação significava para a família. Eliane frequentemente pensava nos olhares surpresos dos parentes, nas conversas que poderiam surgir. Entretanto, a felicidade que sentia ao lado de Daniel era avassaladora. Para ela, cada momento juntos valia todo o risco envolvido. Em uma tarde ensolarada, decidiram sair para um piquenique em um parque próximo. Com um cesto repleto de guloseimas, sentaram-se em uma toalha xadrez sob a sombra de uma árvore. As risadas e as conversas fluíam com naturalidade, como se estivessem se conhecido por toda a vida. Para Eliane, cada gesto de carinho de Daniel, cada olhar, tornava tudo mais real e profundo. O amor que estavam construindo era maduro e intenso, uma mistura fascinante entre a experiência da vida e a energia da juventude. Os dias passaram e a conexão entre Eliane e Daniel só crescia. Cada encontro trazia novas descobertas sobre si mesmos e sobre o outro. Eliane começou a perceber que Daniel não era apenas o sobrinho que ela conhecia, mas um jovem homem cheio de sonhos e uma visão de mundo diferente. Em um dia repleto de sol, Eliane teve a ideia de levá-lo à praia. A areia quente sob os pés, o som das ondas quebrando na costa, tudo parecia perfeito para momentos de cumplicidade. Enquanto caminhavam à beira da água, os pés molhados pela espuma do mar, Eliane se sentiu livre para ser quem realmente era. Daniel a observou com um olhar admirado, admirando não apenas sua beleza, mas a força que emanava dela. Eles brincaram, correram e riram como se fossem amantes em um filme romântico. Ao final do dia, enquanto o sol se punha em tons de laranja e rosa, eles se sentaram juntos na areia, contemplando o horizonte. Esse momento mágico foi um lembrete de que o amor verdadeiro pode florescer até nas situações mais inesperadas. Com o tempo, a intensidade do relacionamento começou a despertar novas emoções em Eliane. Ela se sentia como se estivesse redescobrindo a menina que um dia sonhou e teve esperanças. No entanto, a consciência do que estavam fazendo também trazia questionamentos. Eliane decidiu que era hora de levar a conversa para o próximo nível. Em uma noite tranquila, convidou Daniel para um jantar especial em sua casa. Com a mesa decorada e pratos que expressavam seu carinho, Eliane estava nervosa, mas animada. Durante o jantar, conversaram sobre sonhos, medos e o futuro. A atmosfera estava carregada de sentimentos profundos. Eliane olhou nos olhos de Daniel e disse que queria entender melhor o que significava aquela relação para ambos. Daniel, sempre sincero, falou sobre seus sentimentos e o quanto Eliane o inspirava. Ele a fez sentir-se valorizada e desejada, e, ao mesmo tempo, a fez questionar até onde estavam dispostos a ir. O jantar terminou com um abraço caloroso, e ela sabia que aquela conversa mudaria o rumo de suas vidas. No entanto, mesmo com toda a cumplicidade e alegria que encontraram, Eliane não pôde ignorar a voz da razão. A pressão da família e da sociedade pesava sobre seus ombros. Em uma tarde que começou tranquila, Eliane decidiu fazer uma pausa em seus encontros com Daniel para pensar e refletir sobre os passos a seguir. Precisava garantir que essa paixão não se tornasse um fardo para nenhum dos dois. Quando Daniel a procurou, percebendo que algo estava diferente, Eliane teve que ser honesta ao explicar sua decisão. Mesmo com o coração apertado, ela sabia que precisava dar um tempo para que ambos pudessem avaliar o que realmente queriam. Daniel ficou triste, mas entendeu. Eles combinaram de se encontrar em algumas semanas, prometendo um reencontro onde poderiam discutir suas decisões de forma madura. O tempo apartados foi a oportunidade que Eliane utilizou para refletir sobre o amor, a família e o que significava lutar por essa relação. Com cada dia que passava, ela percebeu que estava disposta a enfrentar o que viesse, pois sabia que o amor verdadeiro valia a pena. Após o período de reflexão, Eliane percebeu que o amor por Daniel crescia a cada dia, mesmo com a distância. Em uma tarde ensolarada, decidiu que estava pronta para enfrentar a situação. O medo de ser julgada ainda persistia, mas a saudade que sentia de Daniel a fortaleceria. Com o coração acelerado, Eliane planejou um encontro no mesmo parque onde haviam passado momentos tão especiais. Ao chegar lá,
seu coração parecia disparar, embora um frio na barriga a fizesse questionar se realmente deveria seguir em frente. Quando Daniel apareceu, seus olhos brilharam ao vê-la, e ele rapidamente a envolveu em um abraço caloroso. A conexão entre eles foi instantânea, mas Eliane sabia que precisava ser honesta. Precisamos conversar sobre nós e o que está acontecendo, Daniel, disse ela, sem esconder a emoção. Daniel assentiu e a guiou para um canto mais tranquilo do parque, onde poderiam falar sem distrações. Sentados em um banco à sombra de uma árvore, Eliane começou a abrir seu coração. Senti sua falta como nunca antes. Durante esse tempo, percebi que o que sinto por você não pode ser ignorado. Estou disposta a enfrentar qualquer julgamento, pois você me faz sentir viva novamente, confessou, com a voz carregada de sinceridade. Daniel olhou para ela com um sorriso suave, demonstrando que estava na mesma sintonia. Ele se aproximou e, segurando a mão de Eliane, reafirmou que seus sentimentos eram correspondentes. Eu sempre estive próximo da sua essência, e não posso negar que você traz alegria à minha vida. Não quero que isso tudo termine, disse ele, fazendo o coração de Eliane aquecer. Naquele instante, ambos sentiram que podiam se doar um ao outro, sem se importar com os estigmas sociais, apenas com a entrega ao que o amor representava. Com a intensidade da conversa, Eliane e Daniel tomaram a decisão de continuar a explorar sua relação, mesmo sabendo que o caminho seria difícil. Eles se comprometeram a ser seus melhores amigos, além de amantes, prontos para enfrentar qualquer adversidade. Para celebrar essa nova fase, Eliane sugeriu que eles compartilhassem seus sonhos e objetivos de vida. Assim, sentaram-se novamente sob a sombra da árvore e começaram a trocar ideias sobre o futuro, sobre como poderiam equilibrar sua relação e suas responsabilidades. Daniel falou sobre seus planos de carreira e como era importante para ele ter Eliane como suporte em sua vida. Ela, por sua vez, compartilhou seus desejos de viajar e redescobrir-se após anos dedicados à família. Nesse momento, Eliane percebeu que, independentemente do que vinha a seguir, ambos estavam dispostos a se apoiar e a construir uma base sólida para o que estava se formando. Depois daquela conversa reveladora, o relacionamento entre Eliane e Daniel se fortaleceu ainda mais. Eles decidiram ter encontros regulares, priorizando a comunicação e a sinceridade. Cada momento juntos era uma oportunidade de se conhecerem melhor, de se divertirem e aprenderem a lidar com os desafios que poderiam surgir. Em um desses encontros, foram ao cinema assistir a um filme romântico. A atmosfera leve e divertida deixou ambos ainda mais conectados. Durante o filme, Eliane surpreendeu-se ao notar que estava rindo e vivendo a felicidade que tanto almejava. Ao término do filme, Daniel segurou sua mão e, com um olhar profundo, perguntou se ela estava contente. Eliane sorriu, sentindo um arrepio percorrer seu corpo, e respondeu com sinceridade: mais do que você pode imaginar, Daniel. Estou disposta a encarar isso juntos, desde que tenhamos a confiança um no outro. Esta frase selou um compromisso ainda mais profundo, estabelecendo as bases para um futuro juntos. O amor pode florescer em circunstâncias inesperadas, mas é fundamental enfrentar os desafios e seguir o que o coração ditar, sempre com responsabilidade e consideração pelo que isso pode significar para as relações familiares e sociais. Estamos curiosos para saber qual história emocionante você gostaria de ouvir a seguir. Deixe suas sugestões nos comentários. Você acha que o amor é suficiente para superar os preconceitos e as regras sociais? O que você faria na situação de Eliane? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, que trará mais histórias intrigantes como esta.